Olá, olá, queridos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu me chamo Elias, sou apresentador do podcast Conectados com Deus e a gente está aqui para mais um episódio abençoado pelo Senhor Jesus e pelo Espírito Santo. E olha só com quem a gente vai conversar hoje e aprender mais sobre esse Deus que nós servimos. Olá, meus irmãos, aqui quem vos fala é o Diácono Wesley, sou de Bataguaçu, sirvo a Deus ali na Assembleia de Deus, em Bataguaçu, tenho a função ali como diácono, sou músico, e graças a Deus estamos ali há 7 anos. Prova a Deus todos os momentos que nós vivenciamos para estar aqui, para falar daquilo que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. É isso aí, Wesley. E Wesley, eu não poderia começar o meu podcast, o nosso podcast, a não ser com essa pergunta. Como começou a sua caminhada com Deus? Como é que você conheceu Jesus? A minha história começou ali em 2001, quando eu perdi a minha mãe por ocasião ali de uma saúde. E essa questão que foi qual seria o sentido de eu estar aqui hoje? Uma pessoa que perdeu a mãe, o pai abandonou, mas a gratidão e o conhecimento é entender que Deus me concedeu outra oportunidade. Deus me concedeu outra chance. Na ocasião da vida, nós entendemos que nós não seríamos nada, mas se Deus nos deu a oportunidade, aqui estamos. Eu, na minha vida, desde pequeno, por ser uma pessoa adotiva, eu vivenciei muitos momentos na igreja, por não ter entendido, mas em compreender que eu sou grato a Deus por todos os momentos, por todas as circunstâncias que eu tenho vivenciado com Deus. Desde pequeno eu sirvo a Deus, sirvo com gratidão, porque por mais que Ele me deu uma oportunidade nova, por mais que Ele me deu uma chance, a cada dia, a cada ano que se passou, eu tenho certeza que eu sou grato a Deus, porque não era para eu estar aqui, mas o amor de Deus me concedeu. O amor do Senhor foi comigo. É uma pessoa que foi abandonado pelo pai, uma pessoa que perdeu a sua mãe logo ao nascer. Eu compreendo que é uma forma de gratidão, porque Deus me concedeu uma nova oportunidade. Deus me deu uma mãe adotiva. Eu louvo a Deus porque foram 23 anos a mão de Deus me guardando. Foram 23 anos que, se eu for olhar para trás, eu não seria nada. Foram 23 anos em que, se eu fosse para olhar, eu não tinha motivos para reclamar, mas agradecer. Porque se hoje eu estou aqui, é porque a mão de Deus me sustentou. Vivenciei muitos projetos, vivenciei uma caminhada extraordinária de ensinamentos, de oportunidades, e dizer que não vale a pena olhar para trás. O segredo não é parar. O segredo não é retroceder. A nossa vida, por muito que olha, diz, ele pensa em desistir, e muitos pensam, vai desistir, vai parar. Não. É nessas circunstâncias da vida que nós olhamos para a nossa vida mesmo, e nós entendemos que se cada um tem um propósito, se cada um está vivo, é porque Deus tem um propósito. Eu, desde pequeno, vivenciei ali em Bataguaçu mesmo. Cresci na igreja com a minha mãe adotiva. Desde pequeno, eu dediquei a minha vida na igreja, dediquei minha vida na obra. Desde pequeno, fiz aquilo que, por mais que para o homem era uma criança, mas eu entendi o propósito, a chamada do Senhor na minha vida.
desde pequeno servindo como obreiro, desde pequeno tocando na igreja, desde pequeno ajudando a obra, não só na obra, mas na vida contemporânea, ajudando pessoas, porque para mim é uma forma de gratidão. Para mim é uma forma de entender que eu passei o que passei, mas se eu estou aqui é porque Ele me deu uma oportunidade. E se deu uma oportunidade, Ele quer fazer grandes coisas naqueles que irão ouvir esta palavra. Você pode perder tudo na vida, mas nunca perca a presença de Deus. Muitos podem te abandonar na caminhada, mas Ele jamais te abandona. Eu não pensei que eu chegaria hoje. Eu nunca pensei que hoje eu estaria vivo. Mas eu tenho a certeza que se Ele me amou primeiro, hoje eu estou aqui porque foi a mão de Deus. E são 23 anos servindo a Deus ali em Bataguaçu. E creio eu que Deus tem muito mais para fazer na minha vida. Já muitas ocasiões passei, mas Deus me sustentou, me capacitou. Wesley, isso pra mim é novidade, porque eu sabia que você era filho adotivo, mas nunca perguntei pra você o motivo e também nunca cheguei a perguntar pra missionária Roseli o motivo por você ser adotivo. Mas, Wesley, eu quero aproveitar e perguntar pra você o que missionária Roseli representa pra você. O que ela é na sua vida? Minha mãe, ela sempre foi um exemplo. Em todas as ocasiões, eu entendo que Deus nos deu sempre uma oportunidade. Deus nos dá sempre uma segunda chance. E quando, a partir do momento em que ela me adotou, muitos que eram de sangue mesmo meu, que eram tios, parentes, me deixaram de lado. Mas Deus, Ele conhece todas as coisas. Deus sempre levanta pessoas na terra. Em tudo na história, na Bíblia, o povo, Deus levantava alguém para ajudar o povo. E a minha mãe é uma mulher exemplar, uma missionária, professora. Desde pequeno, ela me ensinou o caminho. Desde pequena, ela me ensinou o que era vivenciar, fazer o certo, fazer aquilo que era de agrado a Deus. Hoje eu cheguei aqui, hoje eu sou o que sou. Porque se não fosse ela, nada não seria. Se não fosse o estender da mão dela, hoje eu não estaria aqui. Hoje eu podia estar numa casa de adoção. Hoje eu poderia estar jogado aí no mundo. Mas ela renunciou à sua vida, renunciou tudo, e ela entendeu que hoje eu sou o que sou, graças a ela. Desde pequeno levando na igreja, desde pequeno ensinando o que é servir a Deus, desde pequeno, não só na vida espiritual, mas na vida material. É uma mulher que sempre foi esforçada na obra de Deus. Ela vai aqui depois contar o testemunho dela. Mas é uma mulher que passou por um momento também difícil. E se hoje eu estou aqui, é porque ela passou e ela entendeu que eu também não poderia passar. Por quê? Porque o amor de Deus alcançou ela como uma mulher de Deus. Ela como uma mulher dedicada não só na igreja, mas também na vida aí fora. Ela me ensinou todos os caminhos. E hoje ela alcançou sempre o objetivo, e ela tem certeza que toda mãe
ela quer o bem para o seu filho. Toda mãe, ela quer que o seu filho se dedique, ela quer que o seu filho prossiga no caminho bem. E hoje eu sou feliz por quê? Porque eu dou graças a Deus pela vida dela. Porque quando ninguém mais me quis, ela esteve ali, estendeu a mão, me criou e me fez o que eu sou hoje. E cada lugar que eu já fui, eu sigo. Eu louvo a Deus porque o passado que eu fui, hoje eu vivencio as promessas de Deus na minha vida. Wesley, para quem não conhece, o Wesley ele é um pregador itinerante. Ele sempre tem agenda, ele sempre está, né, aí no nosso MS afora ministrando. E no meio dessa correria sua, Wesley, que é na questão ministerial, eu entendo que nós passamos por situações difíceis. Então divide pra gente um momento difícil que você passou no seu ministério, mas que você não desistiu. Porque o ministério ele é difícil, a chamada é difícil. Então conta pra gente um momento difícil que você passou na sua chamada ministerial, mas você não desistiu. No começo do meu ministério, eu olhava para muitos que pregavam. Eu sou daquele tempo que assistia pregações, assistia pregadores que muitos já morreram, muitos já se passaram, outros já estão de idade avançada. Sempre assistia pregadores e dizia: um dia eu alcançarei esse objetivo, um dia eu tenho essa promessa, um dia eu irei conquistar esse objetivo. E chegou uma vez um pregador e diz assim: olha, vale mais a sua chamada do que uma oportunidade. E ele olhou para mim e diz assim: olha, eu te escolhi, eu te chamei para uma grande obra. Você não era para estar aqui, mas eu te levantei no meio da sua família, daqueles que nunca, sempre desistiram de você, para dizer que eu tenho uma obra na sua vida. E dizer que muitos foram chamados, mas poucos são escolhidos. E você foi escolhido por Deus. Naquele momento eu recebi essa palavra, que eu iria para muitos lugares. E nesse momento eu entendi que por mais que eu dedicava vendo vídeos, eu falei: não, se Deus tem um propósito na minha vida mesmo, eu vou renunciar a isso, eu vou estudar, eu vou me dedicar naquilo que eu tenho. E de lá para cá eu fui crescendo espiritualmente, crescendo nos estudos. Nas minhas primeiras oportunidades eu olhava e dizia: isso daqui não é para mim não. Prego tudo errado, conto história. Isso daí é só para quem é escolhido mesmo. Aquele homem ali falou bobagem. Quem é eu para pregar? Só conto história. Chegou uma ocasião, na primeira mensagem que eu preguei, eu olhei, contando ali a palavra. Lembro até hoje que foi do nascimento de Jesus. Ao narrar aquela pregação, ao contar aquela história, eu vi que nada aconteceu. Eu olhei para a minha vida e disse: olha, eu vou desistir, isso daqui não é para mim. Eu entendo que eu cheguei na minha casa e olhei e falei: Deus, isso daqui não é para mim não. Eu estudei, eu me dediquei, e porque chega essa ocasião, nada acontece, nem ocasião qualquer. Quando muitos se dedicam, acontece algo, você vê coisas extraordinárias. E por que nada acontece? Chegou o momento em que Deus falou para mim assim: olha, tudo tem um tempo determinado. Não é só porque você começou hoje que você já... Não. Existe um tempo determinado. E naquela hora eu entendi e falei: olha, eu irei dedicar minha vida mais.
Muitas das ocasiões da vida, por mim mesmo, eu olhava para mim mesmo e dizia: olha, fulano prega bem. E eu não prego nada. Mas isso, eu fui olhando para mim dizendo: olha, isso não pode afligir a minha alma, isso não pode afligir o meu coração. Por quê? Porque se Deus levantou pessoas para dizer: olha, eu estou contigo e te levarei a lugares que você nunca imaginava. Chegou um momento na minha vida em que eu fui, vou me dedicar ao Senhor. É difícil, mas se Deus tem um propósito na minha vida, eu não vou desistir. Porque Ele não desistiu de mim. Quem é eu para desistir daquilo que Deus tem na minha vida? Chegou momentos em que eu orava, jejuava, lia a Bíblia. E por intermédio de Deus, eu fui me aperfeiçoando. E aquilo eu entendi quando eu fui pregando em ocasiões ali na igreja. Deus foi me aperfeiçoando. Deus foi abrindo portas. E eu louvo a Deus que a vida espiritual, se eu fosse olhar e dizer desistido, hoje eu não alcançaria lugares, objetivos, não para minha honra. Porque eu nunca considerei melhor do que ninguém. Mas aonde eu fui, aonde eu sempre estive ministrando, já ministrei em vários lugares. Preguei em vários lugares. Mas aonde eu chego, eu sempre entendi que Deus pudesse crescer e eu diminuir. Porque ali eu sou como um servo do Senhor. E a cada lugar que eu passava, a cada lugar que eu vou, eu não sou simplesmente uma pessoa que olha para a vida e diz: não, eu vou em busca, não. Deus me abençoou. Abriu lugares que eu nunca imaginava ir. O segredo da vida espiritual, todos ouvi, talvez pensar em desistir. Se Abraão tivesse ouvido a promessa, talvez por muito esperado ele falar: não, vou desistir. Não, mas ele perseverou na promessa. O segredo da vida, o segredo não é desistir. O segredo é persistir. Porque na sua persistência, você sempre alcança o objetivo. Na minha vida, eu nunca soube o objetivo que é desistir, parar. Eu sempre acreditei no meu chamado, no meu ministério. Hoje, eu louvo a Deus porque muitas vidas, muitas almas foram alcançadas pelo Senhor. Lugares que eu nunca imaginava pregar. Deus me levou, por quê? Porque Ele sabia que eu não desistiria fácil. E Ele não desistiu de mim. Por mais que eu olhava para o começo e dizia: não, isso não é para mim. Mas eu não olhei para o começo. Eu olhei para aquilo que Deus teria para mim. Por quê? Porque o propósito de Deus é muito maior daquilo que nós temos imaginado para a nossa vida. E eu digo para muitos, para que não desiste do seu chamado. Persevere, pois quem tem propósito, quem começou a boa obra, é fiel para cumprir. Wesley, o nosso Deus, ele é um Deus de promessas. A gente vê várias passagens bíblicas onde Jesus promete e Ele cumpre, porque o nosso Deus é um Deus de promessas. E assim, o que Ele promete, Ele cumpre. Você pode folhear a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você não vai encontrar uma promessa vazia, uma promessa que não se cumpriu. Você não vai encontrar, porque esse Deus, ele é um Deus que cumpre promessa. E esse Deus que cumpre promessa, ele é um Deus que ele tem tentado falar algo para essa geração. Você, Wesley, como pregador da palavra de Deus, uma pessoa instruída pelo Espírito Santo para levar a mensagem, o evangelho, a mensagem da cruz. O que Deus tem tentado falar para essa nova geração? Eu digo nós jovens, essa nova geração. O que na sua visão Deus tem tentado falar para essa nova geração e essa nova geração não tem escutado a voz de Deus? Vivemos em dias em que muitos jovens, eles ouvem
o que Deus tem proporcionado para a vida deles. Porque Deus, ele revela aquilo que ele tem para com seus filhos. Mas vivemos em um tempo em que os jovens, principalmente, eles vivenciam algo do momento, mas não vivencia aquilo que vai passar a cada momento, a cada hora. Porque a nossa vida, ela tem o começo, o meio e o fim. E o que nós vivenciamos hoje é o que eu falei lá atrás. Muitos que passaram antes de nós, muitos irmãos, foram homens de guerra, homens de batalha. Homens que sabiam do propósito do Senhor na sua vida. Muitos jovens, ao saber que Deus tinha algo, ele persistia, ele ia avante. Mesmo que a luta, mesmo que o inimigo tentasse contra a vida deles. Por quê? Porque eles sabiam que o propósito do Senhor estava com eles. Vivemos em um tempo, em circunstâncias da vida, em que muitos jovens têm desistido da caminhada, têm trocado a sua vida por ocasiões do mundo, têm trocado o ministério por ocasiões que são de si próprio. Mas Deus, ele tem a oportunidade e a misericórdia para nos dizer que ele tem uma oportunidade. Talvez eu tinha desistido da minha vida, mas Deus, ele não desiste de cada um, mas Deus quer levantar uma geração. O que o Senhor disse para Gideão: olha, levanta-te, homem valoroso. Porque que por mais que o mundo estava em guerra, Deus quer levantar jovens valorosos, Deus quer levantar jovens que permaneçam no propósito. Porque você receber algo, uma notícia, é próprio, sim, que Deus vai fazer. Mas você perseverar para aquilo que Deus vai fazer na sua vida, poucos que acreditam. Mas eu creio que Deus, ele tem um propósito nessa terra. Deus ainda tem propósito para aqueles que acreditam. Deus ainda levantará uma geração de jovens que vai incendiar este Brasil, este estado, todo este país. Por quê? É uma geração que acredita no poder, acredita na glória de Deus. Mas no momento em que nós entendemos, não é só acreditar no momento, mas é vivenciar o momento a todas as horas. É isso que nós acreditamos em nós. Por quê? A palavra do Senhor diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E quando nós temos a certeza de que Cristo vive em nós, nós temos a certeza de que nós vamos passar tudo. Nós vamos ter os propósitos, vamos ter as lutas, tudo isso. Mas nós vamos entender que Deus estará conosco. Por quê? O objetivo não é de fácil, mas o objetivo é sempre concreto em alcançar. Muitos jovens, eles desistem da vida por ocasiões do mundo. Porque nós vivemos em um mundo em que vivencia coisas melhores. São poucos que olham para a vida espiritual de forma concreta e objetiva. Nós vivemos em um mundo em que muitas coisas estão sendo contrárias. Você olha para lugares assim, você olha e diz: olha, é mais fácil 100 jovens levar para o mundo do que trazer 100 jovens para a igreja. Mas eu tenho a certeza no meu coração que ainda antes que Jesus voltar, existirá um avivamento que não procederá de nós, mas é um despertar de Deus para esta geração. Porque Deus tem propósito para cada jovem, não só jovem, irmãos, irmãs, mas o procedimento de nós entendermos este propósito para a chamada, para nós entendermos que Deus pode fazer coisas extraordinárias, viver o extraordinário. Não é só nós ouvir, mas é nós compreender. Porque Deus pode acender a chama no meio do povo. Elias,
quando estava ali com os profetas de Baal, ele não precisou de ocasião qualquer. Ele clamou, ele buscou o Senhor. E o povo entendeu que só o Senhor era Deus. Quando nós entendemos que só o Senhor é Deus nas nossas vidas, nós vivenciamos batalhas. Jesus levanta jovens, levanta muitos. Quando nós olhamos para a mídia, quando nós olhamos para aquilo que está sendo apresentado, nós olhamos, olha, um dia eu quero ser como aquele. Mas muitos não entendem o que aquelas pessoas passaram. E Deus quer fazer o mesmo na vida desses jovens, muitos irmãos. Mas o que eu entendo é que essas pessoas, eles não têm compreendido. Mas eu creio que Deus fará um propósito para com cada um desses jovens. Ainda não é o fim, mas é o começo de uma grande obra. Em nome de Jesus. Wesley, você tocou na próxima pergunta que eu ia te fazer. Justamente por você ser um jovem, por você levar a palavra para jovens. O que na sua visão tem faltado para acontecer um avivamento na nossa geração? No meio de nós jovens. O que na sua visão tem faltado para acontecer esse avivamento? Para esse avivamento chegar mais cedo? Porque esse avivamento é uma promessa de Deus para sua nação. Só que esse avivamento, ele não vai vir sozinho. Tem que ter algo. Jesus, quando ele conversa com os discípulos, nossa última conversa antes de ir aos céus, ele olha para os seus discípulos e fala assim: olha, vão até Jerusalém e ficam ali me buscando até que do alto sejais revestido de poder. Então Jesus dá uma geografia e fala para ele: olha, vocês vão ter que ir lá, vocês vão ter que orar e me buscar. E quando eles fazem tudo isso, aí acontece o avivamento na vida deles. E na sua visão hoje, para nós jovens, para a gente viver esse avivamento, o que tem faltado? Hoje nós vivenciamos em um mundo que busca todas as coisas em uma ocasião fácil. Nós vivenciamos em um mundo, eu mesmo vivencio, mas muitas das ocasiões eu entendo que o segredo da vida, o segredo daquele povo, era oração e jejum. Quando nós oramos, quando nós buscamos a Deus, quando nós entendemos aquilo que Deus quer para nós, nós entendemos que nós somos capazes de vivenciar coisas extraordinárias, vivenciar todos os propósitos de Deus. Para Deus derramar o seu Espírito, basta nós nos entregarmos a Ele. Não é uma ocasião qualquer, ninguém é revestido, ninguém é por si próprio, não. Existe algo relacionado com Deus. Quando nós se entregamos a nossa vida com Deus, Deus é responsável em fazer aquilo que nós agradamos em nosso coração. E creio eu que Deus pode fazer um avivamento extraordinário na vida daqueles que acreditam. Mas o segredo de tudo é a oração. É buscar a Deus. Porque nós vivenciamos não muitos milagres hoje. Sim, tem. Mas porque no passado eu mesmo assistia, eu mesmo ouvia muitos milagres antes. O fogo descia, a glória descia. Eu já vivenciei momentos na minha vida em que eu fiquei horas e horas sem despertar, batizado, cheio do Espírito Santo, em vigílias, que começava e não tinha hora para acabar. Eu vivenciei um tempo, em 2000, mais ou menos 2007, 2005 ali, eu como pré-jovem, pré-adolescente, eu vivenciei ali o Espírito Santo. Eu olhava e dizia: olha, essa pessoa está sendo batizada. Um dia eu vou alcançar objetivos. E eu vi o pastor dizendo: olha, irmãos, a oração é ocasião para qualquer coisa na sua vida. E quando ele diz ali, olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, buscar, orar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e sararei a terra. Quando eu olhei para aquilo, eu falei: olha, o segredo ainda é a oração. Para Deus fazer tudo na vida, o segredo ainda é buscar. Eu falei: olha,
Eu preciso desse Espírito Santo na minha vida. E no momento em que eu orei, em que eu buscava todos os dias, buscava de madrugada, de noite, eu vou dormir de manhã. Chegou um dia em que eu falei, olha, hoje eu não vou sair desse culto diferente. Eu estava tão convicto daquilo que eu iria fazer, que quando começou, antes de começar o culto, Deus fez uma obra na minha vida. Eu comecei a ser cheio do Espírito Santo. Isso não veio de mim. Quando você tem uma convicção de que você busca, você pede. Porque quando nós buscamos, nós se conectamos com Deus. Você não simplesmente recebe algo de Deus por simplesmente não. Existem ocasiões que nós temos que se ligar com Deus, porque Deus quer ouvir, não só também em oração, mas no nosso pensamento. E eu entendi que se eu buscasse a Deus, Deus se revelasse a mim. E Deus, Ele quer fazer uma geração cheia do Espírito Santo. Mas o segredo da ocasião de muitos ainda é a oração. Porque quando eles estavam ali orando, a Bíblia vai nos dizer que eles estavam orando. Eles não estavam fazendo outras coisas. E a glória de Deus pairou sobre aquele lugar. E todos foram cheios do Espírito Santo. Para nós entender o que Deus tem para a nossa vida, é a ocasião. É o Espírito Santo. É Ele que nos enche. É nós pedir o Espírito Santo na nossa vida. Para nos encher. Porque Ele pode encher cada jovem. Nós já vivenciamos muitos congressos e que muitos foram cheios do Espírito Santo. Porque a ocasião do povo é nós entendermos, jovens, que por mais que você louva, que por mais que você vai à igreja, o segredo para um sucesso, o segredo para uma geração, para uma igreja avivada, o segredo para uma igreja crescer, o segredo para jovens ser fortalecido. Porque jovens, muitas das vezes, ocasiões, não têm vivenciado o poder da oração. Mas se ele entendesse o propósito da oração, Jesus, quando curava, depois dos seus milagres, ele ia orar. Porque ele sabia que a oração era aquilo que era a ocasião que fortalecia a sua vida. E eu creio numa geração que pode ser cheia do Espírito Santo. Wesley, eu quero que agora você divide pra gente um momento marcante que você viveu, que você nunca vai esquecer. Aquele momento marcante que você viveu, pode ter sido num culto, ou numa vigília, ou até mesmo dentro da sua casa, mas um momento marcante que você viveu com Deus, que você não vai esquecer jamais. Um dos momentos na minha vida foi em que eu olhei e falei, Deus, eu nunca vivenciei aquilo que Deus tinha, mas eu queria viver muito mais além. Eu falei, Deus, eu não vim nesse mundo por ocasião qualquer. Mas eu quero que Deus, assim como Ele fez uma obra na minha vida, eu quero que Deus faça uma obra neste culto. Foi no culto em que eu estava ministrando. Eu falei, Deus, se o Senhor é comigo mesmo, derrama a sua glória, que haja salvação de almas, vidas. E em um culto que eu estava pregando, ali mesmo numa congregação, a glória de Deus derramou naquela igreja extraordinária. Foi um culto em que ninguém conseguiu ficar ali parado. Pastores, obreiros, todos orando, chorando. E eu dizendo, Deus, vale a pena vivenciar o propósito de Deus. Porque chega momentos nas nossas vidas que você olha para Deus, você não quer murmurar, você não quer reclamar. Você quer questionar, dizendo, Deus, eu quero vivenciar isso também na minha vida, porque não é somente você pregar, mas você entender aquilo que Deus está fazendo mesmo com as pessoas.
o que Deus está fazendo com vidas. E quando eu vi aquela glória descendo, o fogo caindo, Deus salvando, e Deus salvou muitas vidas naquele lugar. Acho que foram 4 vidas, 5. E muitos jovens batizados, obreiros, recebendo a unção, pastores em lágrimas. Aquele dia o meu coração resplandeceu e dizer que vale a pena servir a Deus, vale a pena fazer aquilo que Deus nos chamou. Porque muitas das vezes na ocasião da vida você olha e diz: olha, eu nunca vivenciei isso, mas eu quero vivenciar isso na minha vida. E eu olhei e diz: olha, isso foi um efeito na minha vida, dizer: olha, eu vou prosseguir nesse propósito. Porque se Deus me chamou para esta obra, Deus fez aquilo que foi do meu agrado. Ao ver aquela igreja toda cheia do Espírito Santo, Deus salvando almas, pastores em lágrimas, todo mundo em lágrimas, todo mundo. Eu vi que Deus estava comigo mesmo. Eu reconheci que de Deus eu não seria nada. Porque quando nós estamos, de nós não somos nada. É Deus que nos usa. Não existe ninguém melhor do que ninguém. E naquele momento eu enunciei e entendi: Deus, se for do seu agrado, se for da sua vontade. E Deus fez aquela obra. Em muitos lugares Deus tem feito maravilhas, pregações, em que olhava e diz: olha, eu sou grato a Deus porque muitas vidas, sempre um objetivo que eu carrego na minha vida é dizer: olha, existe um slogan que eu carrego na minha vida que é saquear o inferno, povoar o céu. Em todos os lugares que eu prego, o objetivo que eu tenho na minha vida é o quê? Não é... Sim, Deus derrama a sua glória e o seu poder, sim. Mas em todos os lugares que eu vou, o maior propósito que eu tenho na minha vida é ganhar almas para Deus. Sempre o objetivo, quando eu vou orar, quando eu vou pregar a palavra de Deus, eu não vou ali simplesmente por pedir para que Deus venha usar, não. Eu peço também para que Deus salve vidas. Porque nós vivemos em um tempo difícil. Jesus está voltando. E eu peço para Deus todos os dias, em que, não só quando eu vou pregar, mas para que haja um mover de salvação de almas. Porque Deus pode derramar sua glória, sim. Mas o propósito da minha vida, em onde eu for, é ganhar almas para Deus. E quando nós vemos aquelas almas se rendendo ao Senhor, é um motivo extraordinário. Não só para mim, mas para os pastores. Porque ali não só eu que comecei aquela vida, não só foi por mim, não. Isso que é o segredo. Começou da oração da igreja, começou dos louvores, até a palavra. E isso quando nós se alegramos, quando uma alma se rende. E é isso que eu carrego na minha vida todos os momentos em que eu faço a obra de Deus. Por isso eu não tenho motivo para reclamar de nada. Graças a Deus. Wesley, nós sabemos que a vida de um cristão não é fácil. É difícil. A caminhada não é fácil. Como tem canções que falam, a gente vai gemendo, a gente vai chorando. Que é isso. Você ministrar um evangelho, você levar a palavra, você entender que você vai sofrer perseguições, que vai ter momentos difíceis e que você vai derramar lágrimas. Isso vai acontecer. Por servir Jesus, essas coisas vão acontecer. Eu quero aproveitar, Wesley, e te fazer uma pergunta. É possível, quando nós estamos passando por um momento difícil, onde a nossa vida se torna um rio de choro, é possível encontrar felicidade em meio às lágrimas? Sim. Eu tenho tido um momento de uma palavra esses dias, em que se encontra em Filipenses 2:1, que fala que Paulo estava ali na prisão, mas Paulo, na sua última prisão, a Bíblia vai nos dizer que ele estava se alegrando,
porque ele colocava aquela igreja em vossas orações e dizia: eu me alegro porque a igreja cresceu. Eu preguei, eu fiz a obra do Senhor e a igreja está crescendo. E ele diz: olha, eu me alegro em minhas orações porque Deus tem sido fiel nesta obra. Paulo dizendo na carta aos Filipenses que ele estava mesmo numa dificuldade, sabendo que ali era o seu fim. Ele se alegrava dizendo: olha, quem começou a boa obra é fiel para cumprir até o fim. Ele entendia que as perseguições que ele passou, os sofrimentos, a cada igreja que ele abriu, a cada ministério que ele foi, em todas as cartas, ele entendeu que o crescimento da obra não só foi por ele, mas foi pelo sofrimento, tristeza, angústia. Renunciou de si mesmo para viver o chamado de Deus. E quando nós vivenciamos para nós entendemos que Deus pode nos dar força. Os discípulos estavam ali já olhando, dizendo: Senhor, para onde tu vais? O Senhor diz: olha, eu vou para um lugar para onde que eu estiver, vos estejais vós também. E quando o Senhor falou, diz: olha, eu vou para o Pai, mas eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nesse mundo não será fácil, mas quando nós olhamos os exemplos na Bíblia, não exemplo de livro, outras ocasiões, não, exemplo da Bíblia, nós levamos para o nosso coração e nos alegramos, porque muitos que sofreram na caminhada, sofreram por amor e alegria, dizendo: olha, vale a pena servir ao Senhor, vale a pena prosseguir avante, vale a pena cada lágrima, porque todos nós somos pequenos, não existe ninguém super-homem, mulher maravilha, não, todo mundo chora. Até Jesus chorou quando Lázaro morreu. Todos nós somos seres humanos, mas nós temos a credibilidade, um crédito de dizer que nós ainda temos uma esperança. E isso nos alegra na caminhada, de saber que vale a pena sofrer neste mundo, que por mais que exista sofrimento, tristeza, adversidades, perigo, várias circunstâncias, existe um Deus que está conosco todos os dias na caminhada. Ele diz que não estaria conosco só, nós não estaríamos só na caminhada. Ele estaria conosco, nos guardando, nos protegendo. Você olha para a Bíblia, muitos podiam ter desistido. Isso daqui não é para mim. Isso daqui não é para mim, não. Mas eles vivenciou o propósito. E é isso que eu olho para te dizer mais uma vez. O propósito e o chamado de Deus. E quando nós olhamos para o que nós passamos, nós entendemos que vale a pena ainda continuar. Ninguém aqui nasceu como guerreiro para vencer, não. Se alguém nasceu, se alguém tem uma ocasião boa, nos diga, porque nós queremos vivenciar também. Não existe. Todo dia nós vencemos uma batalha. E o nosso destino, todos nós aguardamos, é o céu. Por isso, existe solução para dias difíceis. Em meio à tristeza, em meio às angústias, existe uma esperança, uma alegria, uma felicidade, uma esperança para todos. Se nós olharmos para a Bíblia, olharmos para Deus, essa luta, essa prova, ela não difere a nossa vida diante de Deus. Mas o que ela faz? Nos capacita. Porque quem nos chamou para a obra não é o homem. Quem nos chamou para esta terra não é o homem. Quem nos chamou foi Deus. Se Moisés tivesse olhado para aquela multidão, ele tinha dizido: eu não vou salvar ninguém aqui não. Eu mesmo vou salvar a minha vida. Se Jesus podia ter olhado para dizer: olha, eu não vou salvar ninguém nesse mundo. Mas eu imagino que existia uma alegria ainda no fundo do seu coração, dizendo: ainda existe uma esperança para esse mundo. Quando Josafá estava na batalha, ele podia ter dizido: olha, eu vou deixar todo o povo morrer.
eu não estou nem aí. Não, ele reuniu o povo e diz, olha, nós vamos orar, porque Deus vai salvar nós e todos esse povo. Deus, Ele acredita em nós. Eu sei que muitos passam muitos problemas. Muitos passam dificuldades muito maiores do que nós. Mas nós temos um Deus tão poderoso. Se nós entendêssemos o tamanho do nosso Deus, se nós entendêssemos a soberania de Deus, nós entenderemos que nesta caminhada nós venceremos muitas ocasiões do mundo para viver o Cristo. Porque nós não vivemos a nós, mas nós vivemos a Cristo em nós. Amém, Wesley. A gente está chegando nas nossas 2 últimas perguntas do programa, e são perguntas que eu falei para mim mesmo que eu não vou tirar do roteiro. Todos os convidados que vêm aqui, eles respondem essa pergunta. Eu quero fazer para você essas 2 últimas perguntas. E a primeira é, Wesley, se você estivesse hoje face a face com Jesus, você tem 5 minutos face a face com Jesus. Você não tem 1 minuto a mais, nem 1 minuto a menos. Você tem 5 minutos com Jesus. O que você diria? O que você expressaria para Jesus nesses 5 minutos com Ele? Primeiro, seria algo extraordinário. Você está face a face com o Todo-Poderoso, aquele que é dono de tudo, aquele que faz tudo. Um dos maiores motivos que eu tinha em meu coração é agradecer. Agradecer por tudo que Ele fez na minha vida. Porque só o motivo de nós estarmos aqui, não tem motivos para nós pedir mais nada. O maior motivo é de nós agradecer por tudo que Ele fez. Nos deu uma segunda oportunidade. Nos deu um céu. Nos deu uma segunda chance. Nós não seríamos capazes de morrer por nós. Nós não seríamos capazes de morrer por ninguém. Mas Ele nos deu uma vida nova. Uma nova oportunidade. E o momento em que eu contemplaria sobre diante dele e dizia, Senhor, eu te agradeço. Valeu a pena todos estes momentos. Valeu a pena servir ao Senhor. Valeu a pena a cada sofrimento, a cada angústia, a cada tristeza. Valeu a pena não ter parado, não ter desistido na caminhada. Valeu a pena. Se hoje eu estou aqui, é porque eu agradeço ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Wesley, você teve 5 minutos com Jesus. Você o agradeceu por tudo que Ele fez para você na sua vida, no seu ministério. E aí Jesus olha para você e fala assim, meu filho, hoje à meia-noite eu venho te buscar. É claro, que nem eu sempre gosto de falar, para quem está nos assistindo, que a Bíblia não fala nem o dia nem a hora que Jesus vai vir. Não fala. Aqui nós estamos colocando uma suposição. Jesus, ele chega para você e fala assim, meu filho, hoje, às meia-noite eu venho te buscar. Wesley, é seu último dia na terra. O que você faria no seu último dia na terra, sabendo que Jesus vem te buscar à meia-noite? Creio eu que se pelo motivo de Ele mesmo, eu teria o maior prazer de passar o dia orando, buscando a Deus, agradecendo e dizer que creio eu que todo mundo teria algum familiar, seja alguém perto, achegado, que diria dizendo, olha, eu agradeço por tudo, porque eu não sei o que acontecerá com a minha vida. Mas no momento em que eu entendo de mim mesmo, eu passaria o dia inteiro agradecendo a Deus, eu passaria o momento inteiro com Deus. Porque eu entendo que se Deus cumpriu aquilo que Ele cumpriu, iria cumprir, que era buscar, eu tinha uma certeza que na minha vida é saber agradecer e dizer que valeu a pena em tudo isso. Agradecer a todos
em que talvez todo mundo, alguém chegaria na sua mãe, pai, irmão, sempre falar dizendo, olha, eu não sei o que vai acontecer, porque você não ia se revelar, mas você ia dizer, olha, eu não vou dizer o que vai acontecer, mas eu tenho certeza. Eu agradeço por tudo que o Senhor, a senhora fez por mim. E dizer que um dia nós veremos face a face. Porque você dizer que na sua vida, você dizer, olha, Senhor, eu fiz o que tinha que ser feito. Eu busquei o que tinha que ser buscado. Eu me revesti do jeito que eu tinha que ser revestido, o que está na Bíblia, o que o Senhor diz com homens. Eu ia com uma forma de preparo, porque eu sei que se foi de Deus que foi para comigo, eu tenho certeza que valeu a pena todos os esforços na obra de Deus. Wesley, eu quero te agradecer, né, por ter dedicado esse tempo. Que nem eu falei, o Wesley ele é de Bataguaçu, então é muito difícil a gente ter esse tempo. O nosso estúdio é aqui em Santa Rita do Pardo. Mas antes da gente encerrar, Wesley, tem um quadro no nosso programa que chama Bate e Volta. É onde eu vou estar fazendo uma pergunta para você, onde eu vou estar te fazendo uma pergunta e você vai me responder com uma resposta só. O bate e volta, tá? É uma resposta só. Vamos lá? Pronto? Bate e volta conectado com Deus. E a primeira é: Deus é. Ele grande. Jesus é. Salvador. O Espírito Santo é. Nosso guia. A Bíblia é. Maior revelação. Fé é. A maior certeza de cristão. Graça é. Maior misericórdia. Milagre é. O maior projeto de Deus. Um louvor. Deus, os planos de Deus. Um pregador. Eliseu Rodrigues. Um versículo. Filipenses, capítulo de número 1, versículo de número 3. Que tal que? Aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir até. Um ministério. Pregação. Estar conectado com Deus é. Um propósito. Agora fala pra gente um personagem bíblico. Jesus. É isso aí, Wesley. Muito obrigado por você ter estado aqui com a gente, por contar o seu testemunho, dividir um pouco da sua história, um pouco da sua caminhada com Jesus. O que eu desejo para você, sinceramente, de coração, não é por estarmos num programa, mas eu desejo para você que esse ano de 2026 que ainda nos resta, que o impossível de Deus continue acontecendo na sua vida, que Deus possa abrir portas onde não há portas para o seu ministério, que você continue firme, porque você é um jovem referência de Deus aqui na terra, você é um jovem que tem outros jovens que se espelham em você, então que você continue firme. E eu desde já eu quero profetizar sobre a sua vida que todas as ciladas do inimigo, todos os levantes de Satanás não vai prosperar contra você, contra seu ministério, porque maior é aquele que te chamou, maior é aquele que te escolheu. Então, Wesley, Deus te abençoe muito. E o que eu posso falar para você é que você, a sua mãe, a sua família está na minha oração e na oração da minha casa. Eu quero aproveitar agora, Wesley, e deixar para você agora deixar um abraço, deixar um agradecimento. Quero agradecer neste momento por esta oportunidade, agradecer a você, Elias, por este projeto. Creio eu que Deus fará grandes coisas neste projeto. Muitas vidas, muitas almas serão alcançadas. É só o começo, assim como eu falei, é só o começo de uma grande obra. Não desista, não retroceda, não pare. É isso que eu digo para todos. O segredo não é parar. O segredo é persistir. Que Deus possa te levar em muitos lugares, alcançar muitos lugares. Eu profetizo ainda este ano que este lugar vai ser alcançado em muitos lugares. Assim, em nome de Jesus, eu creio num Deus que eu sirvo. Porque eu tenho certeza daquilo que Deus faz. E Ele fará neste projeto. Na sua vida, na sua família, no seu lar, na sua casa. Que as bênçãos do Senhor sejam com este programa,
com a sua vida, com a sua família. E que todos que ouvir a cada palavra que for saída desse trabalho possa ser de edificação, transformação. E muitos daqueles que criticou, muitos daqueles que olhou contra ti, se levantarão primeiro para cair. Porque quem está no controle, quem começou esta obra, foi o Senhor. E Ele vai cumprir até o fim, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém, Wesley. Eu tomo posse. E antes da gente encerrar, eu gostaria que você, vou aproveitar, que nem eu falei, você é um pregador, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está afastado, para quem vai assistir esse programa e está afastado do caminho do Senhor. Eu te dou um tempinho agora para você deixar uma mensagem para essa pessoa que está afastada. Quero dizer para você, meu amigo, meu irmão, que está ouvirá este vídeo. Deus, Ele não desiste de nós. Ele tem um chamado, Ele tem uma obra na minha e na sua vida. Deus, Ele não desistiu de ninguém. E quem é nós para desistir de Deus? Creio eu, acredito eu que você acredita. Mas eu tenho para te dizer nesta noite que Jesus tem um propósito, uma chamada. Ele tem algo na sua vida. Deus não te chamou para ser mais um no meio da multidão. Deus te chamou para fazer uma grande obra. E Ele vai te honrar, Ele vai abençoar a sua vida, a sua família. Porque nós servimos um Deus de promessa. Ele te ama, Ele salvou, Ele morreu naquela cruz. Não foi por acaso, não. Ele morreu porque Ele sabia que hoje você teria a oportunidade de ouvir a palavra dEle. Você teria a oportunidade de saber que Jesus Cristo, Ele ainda é o caminho, Ele ainda é a verdade, Ele é a salvação, Ele é a vida. E Ele quer salvar a sua vida. Não desista daquilo que o homem tem falado, mas olhe para aquilo que Deus tem projetado para a sua vida. Os projetos, aquilo que Deus tem é muito maior do que o mundo. E Deus, Ele quer fazer uma reviravolta na sua vida, na sua família. E creio eu que através da sua vida edificada, ninguém se rende ao Senhor, já é mudado, não, de um dia para o outro, não. Quando nós aceitamos a Jesus, é a cada dia após dia. E é isso que Deus quer fazer. A partir do momento em que você se entrega a Ele, Deus vai transformar a sua vida. E Deus fará o que for necessário para a sua vida. E que nesse ano de 2026 você viva o extraordinário. Amém, Wesley. Muito obrigado, Wesley. Eu quero aqui te entregar uma lembrancinha nossa, do nosso podcast, né? Essa lembrancinha aqui, ela é uma caneta personalizada do nosso podcast. E ela é um marca-texto, um marca-bíblia, né? Para você marcar sua Bíblia, tá? Isso aqui é uma lembrancinha para você que dedicou esse tempo para estar aqui com a gente. Deus abençoe você, Wesley. Deus abençoe a você que ficou ligadinho com a gente, viu? Que Deus continue te abençoando, te guardando, te protegendo e te livrando de todo mal. Que Deus te guarde, te proteja e te livre de todo mal. E permaneça conectado em quem? Wesley? Conectados com Deus. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe cada um de vocês.